A vida urbana, ela traz uma série de modificações, né? E a própria evolução, né, da sociedade, né, trouxe essas mudanças de comportamento, e particularmente em relação às escolhas dos alimentos, né? Hoje as pessoas têm muito mais facilidades, né, próximas, acessíveis, né? Então o que acontece? As pessoas hoje comem muito mais alimentos industrializados, comem muito mais fora de casa. As últimas pesquisas têm, inclusive a última POF 2008 agora, revela isso, né? Quase que 50% das refeições são feitas fora de casa. Então, isso traz uma mudança grande na saúde da população, né? E as repercussões, a gente tem visto aí, pelos últimos resultados, também que 50% da população apresenta excesso de peso, com um risco futuro aí de você ter uma epidemia de obesidade no mundo, né? E a gente está falando aqui do Brasil, no Brasil, com certeza. Qualquer pessoa, sem distinção de idade, sexo, origem étnica, religião, opção política e outras características que diferenciam os seres humanos, tem direito ao acesso digno a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente e com regularidade assegurada. Esse direito é garantido pela Constituição Brasileira, que em seu artigo 6 inclui a alimentação entre os direitos sociais. Bem? Ninguém se alimenta bem. Não é possível se alimentar bem. A gente procura, digamos, evidentemente, se alimentar o menos mal possível. Estou com o meu prato aqui. O senhor vai colocando nesse prato que o senhor acredita que é importante para uma alimentação saudável. Sim. Coloca aí. Arroz, feijão. Carne seca dentro de feijão, girimum, batata, inhame, macaxeira, tudo misturado dentro do feijão. Como verdura, legumes, peixe, bastante peixe. Carne vermelha é muito boa. É uma lasanha. Uma lasanha bem caprichada. Com o quê? Tudo que tiver direito. Uma carne assada, me amarro. Eu não vi nenhum legume e nenhuma verdura. É isso mesmo? Seus patrões se alimentam bem? Sim, muito bem. O que eles comem? Principalmente na mesa deles não faltam verduras e legumes. Carnes brancas, peixe. Eles sim, eu não. A verdura não sou muito chegado, não. Sem verdura e sem legumes? Sempre nada, não gosto. Sua família, você tem filho? Tem. Quantos anos ele tem? Um tem 40, um tem 38, outro tem 37 e uma menina com 19. Vamos pensar na menina de 19. Você tem filhos? 2 meninos. E eles se alimentam bem? Se alimentam porque eu faço, se alimenta bem. É porque você não pensou no menino de 20? Não, porque o menino de 20 vai me dar muito trabalho. É melhor pensar na menina de 19. Minha família, eu procurei educá-los dessa forma, entendeu? E eles fazem o mesmo, só que descampam mais para só batata frita, mais para frituras, exclusivamente, né? Mas, rapaz, vou te falar, ela é muito ruim para comer, cara. Olha, lá em casa tem mais, eu levo maçã, levo uva, levo pera. Ela não come nada disso, cara. Jabuticaba, a única coisa que ela gosta é aquela jabuticaba lá mineira lá. Você cresceu vendo seus pais se alimentarem de uma determinada maneira. Você segue a maneira como eles se alimentavam? Eu sigo. Eu sigo, inclusive, com os erros, os equívocos deles. Né? Como é que você educa seus filhos para que eles se alimentem bem? Eles não gostam. Aí eu faço uma troca. Ó, se comer, ganha um chocolate. Na sua família, lá no sul, o pessoal comia menos salada? Não come nada. Não come nada de salada? Não, meu avô dizia que era pasto, salada é pasto. E era um homem inteligente. E, no entanto, dizia isso. Quer dizer, servia uma salada para ele, não... Aí de lá pra cá melhorou pra caramba. Nunca mais comi feijão puro. Só como com muita carne dentro do feijão. Graças a Deus. O gaúcho não admite comer uma carne que não seja gorda. Ele acha que é a carne de um animal que está doente, se a carne não é gorda, né? Tem que ser gorda. E só que em vez de tirar a gordura e deixar de lado, ele come a gordura também. Quem comia carne de fel era Paraíba, né? Agora, carioca, todo mundo come agora.
quando a gente fala na alimentação, a gente não pensa só em nutrir o corpo, né? A alimentação, ela envolve todo um contexto social, né? As pessoas têm todo uma história, né? Para você, desde o momento que você escolhe aquele alimento, né? Até o momento em que você coloca aquele alimento numa mesa, né? As pessoas que você escolhe para partilhar essa alimentação. Então, assim, tem todo um processo que envolve a questão da alimentação. Por mais simples que seja, a mesa é um espaço de socialização, de convivência, de celebração à vida. Momento de trocar ideias e olhares, de lembrar o passado e planejar o amanhã. Isso é uma alimentação saudável para você? Saudável não é, entendeu? Só que é gostoso. Aparecendo minhas filhas, ó, cara chato. Saudável não é, Deixa a gente saborear nosso pastel. mas é muito gostoso e como é um lanche rápido, na pressa do trabalho, as coisas assim, então acho que não é válido ainda. Eu sei que não é, mas aí eu acho que as pessoas quando vêm ficam tão felizes, você nota a expressão, né? E é uma vez por semana, o pessoal vem aqui, fica alegre, eu não sei. Acaba que essa pressa faz você se alimentar mal. Verdade. Os budistas dizem que você tem que mastigar uma comida 36 vezes, cada vez que você coloca na boca. Nós mastigamos 2 ou 3, nós engolimos praticamente sem mastigação. E isso aí, evidentemente, não é bom para ninguém. Às vezes tem às vezes certos momentos que as pessoas não dão tempo nem de se alimentar direito. Se você não lembrar, parar um pouco, respirar e degustar a comida com calma, a tendência é você fazer aquilo mecanicamente. Isso é o perigo da vida moderna. Porque a gente só tem tempo mesmo de comer na rua. Você não tem tempo de comer em casa. O trabalho não permite. A gente é escravo do tempo. Você tem uma hora para almoço, você tem o trabalho e tem a hora da alimentação. Hoje as pessoas se alimentam mal, não é pela falta de tempo, eu acredito. É pela falta mesmo de dinheiro. Tudo é muito caro, desde a fruta até as hortaliças, os legumes, as coisas são muito caras. Acho que é muito mais barato você pagar um lanche, um hambúrguer, um refrigerante, uma batata frita, do que você vir à feira e comprar uma cesta de coisas para levar para casa. É muito mais caro, muito mais caro. Ali do lado tem uma feira lotada de legumes e verduras. Por que tem mais pessoas aqui nessa barraquinha de pastel e caldo de cana do que na feira? Não, tem na feira também. Eu, por exemplo, eu já fui até o fim da feira e comprei. Aqui, ó. Agora, isso aqui é toda sexta-feira. É aquele viciozinho. Você sabe que mais da metade da população brasileira está acima do peso ideal? Sei, meus filhos também estão. Também estão? São gordinhos? Eu estou acima do peso dela. Aí você pergunta por quê? É porque, às vezes, eu como um doce a mais, tomo uma cerveja, entendeu? Aí hoje, por exemplo, eu vou numa festa de aniversário. Aí, meu irmão, para se segurar é difícil. O de 11 tem meu peso, 58 quilos. E o de 9 anos pesa 52 quilos. E também é grande. Eles são grandes, eles são fortes. O senhor está em forma? Eu tô. Pra tu dar pros amigos. É a minha barriga, como é que é? Dura. Bota assim pra tu ver. E a senhora se regula para não engordar? Não, porque tudo que eu comer é saudável. A barriga pode ser dura, mas tem barriga. Tem barriga. Todos nós temos barriga, né? Graças a Deus. É isso aí. Só na minha, todo mundo pergunta, como é que você consegue manter esse corpo? Eu falo alimentação. Alimentação e alegria. Imediatamente estava lá eu, de novo, alegre como uma criança de férias na casa da avó, na pequena cidade onde nasci, quando adorava ajudá-la a colher verduras e legumes na horta caseira para o almoço. A cenoura colhida por mim e comida ali mesmo era diferente. O sabor era muito mais gostoso que a do dia a dia, comprada por minha mãe no mercado ou na feira. Não tinha ainda a dimensão do valor de quem trabalha na agricultura. Mas cedo aprendi que um bom alimento carece do amor, do cuidado, da dedicação, de quem o produz na lavoura até quem o prepara para ir à mesa.
Ingredientes que não faltam às mulheres que acabo de conhecer, na localidade situada na região metropolitana do Rio de Janeiro. Exemplos de coragem. Mães que pegaram a terra fértil para si e acreditaram no poder da produtividade. Ali, aquele canto ali, era só lixo. Mas no passado, isso aqui era local de desova, né? Em 2006, um projeto elaborado por uma organização não governamental chamada Instituto Terra foi apresentado à empresa ligada à Petrobras, proprietária dos terrenos que deram lugar às hortas comunitárias capitaneadas pelas mulheres da comunidade. Foram elas que acreditaram naquilo que nem os homens conseguiam entender. Eles não acreditavam porque achavam que isso daqui não dava renda, não era negócio. Que eles acreditam no dinheiro mais rápido. Então, aí hoje meu esposo já acredita. Porque no passado ele era empregado, tem um ano que ele ficou desempregado aqui dentro e viu realmente que isso aqui dá para sustentar. Hoje, todos percebem as mudanças por aqui. Em cada pedaço de terra de 100 metros quadrados cedido pela empresa, por onde passam dutos subterrâneos de óleo e gás, elas produzem uma variedade de alimentos, utilizando as técnicas da horticultura agroecológica. Eu acho muito bom levar alimento saudável para minha família, para minha mesa, para o dia a dia. Levar uma couve, uma alface, uma chicória. Durante 2 anos, as agricultoras contaram com o acompanhamento técnico do Instituto e o apoio para o planejamento da produção e aquisição de insumos. Hoje, plantam, colhem e vendem em bancas locais ou em pequenas feiras na capital tudo o que podem produzir com a força de seus braços e o carinho nutrido pelo solo. Alzeni, que posso considerar uma líder, sábia e consciente da importância do seu papel na sociedade, é quem me mostra o diferencial trazido por este tipo de plantio. O manejo da terra e plantando consorciado. Você plantando a planta consorciada, você evita pragas e isso é uma diferença da agricultura orgânica da convencional. Que a convencional você vê um trecho muito grande de uma só cultura. O que acontece? Os micro-organismos não trabalham ali, então há necessidade de jogar veneno. Já a orgânica, você consorciando, você equilibra esses micro-organismos bons que controlam o mal. E acaba fazendo essa diferença, que você não precisa usar o veneno. Resgatar o meio ambiente é apenas a parte mais visível do trabalho. O investimento na agricultura orgânica melhorou a qualidade de vida, trouxe escola, creche, autoestima e orgulho de ser atuante na cadeia produtiva, oferecendo produtos mais saudáveis e de padrão superior à população, e que um número cada vez maior de pessoas prefere consumir. O Rio de Janeiro, por exemplo, está no 2º lugar neste ranking. De acordo com a estatística do IBGE, o Brasil tem mais de 90 mil produtores orgânicos, distribuídos em mais de 7 milhões de hectares de áreas certificadas para esse cultivo. Este é um mercado que vem se mostrando cada vez mais lucrativo na última década, com um faturamento anual de aproximadamente 300 milhões de dólares. Ainda estamos bem abaixo de países desenvolvidos como os Estados Unidos, cujo volume de negócios atingiu 8 bilhões de dólares no ano passado. Mas nossa produção orgânica cresce em torno de 20% a 30% ao ano. E os produtos também estão se tornando populares lá fora. Segundo a Organics Brasil, um programa que reúne 74 empresas de 14 estados, 70% da produção brasileira são exportados principalmente para a Alemanha, França, Holanda, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá e Japão. A agroecologia garante uma alternativa digna para as populações que muitas vezes vivem marginalizadas no entorno das áreas urbanas. Portanto, nobre é a missão destas mulheres, que generosamente oferecem saúde, bem-estar, qualidade de vida para a comunidade onde vivem e para nós, consumidores da cidade grande. O crescimento das cidades e o aumento das populações urbanas vem gerando graves problemas de pobreza, carência alimentar e degradação ambiental. Superar esses problemas é um desafio e tanto, sobretudo se levarmos em conta que, para alimentar uma cidade do tamanho de São Paulo, Tóquio ou Cidade do México, por exemplo, são necessárias mais de 6.000 toneladas de comida por dia,
Preocupados com que o futuro reserva para as cidades, um número cada vez maior de governos locais e nacionais promove a agricultura urbana. Para os especialistas, essa agricultura complementa a agricultura rural nos sistemas locais de alimentação e gera empregos e renda. Uma cidade como o Rio de Janeiro, a agricultura urbana e periurbana é bastante tradicional, né? No século passado era muito comum nesses bairros periféricos do Rio a figura do chacareiro, né? Principalmente pessoas de origem portuguesa que tinham sítios que produziam verduras que eram comercializadas ali no entorno mesmo da propriedade. Então, ela complementa a agricultura rural nesse sentido, de ter produtos, principalmente hortaliças, né, e frutas, que ficam à disposição sempre frescas, né, mais frescas que os produtos que vêm das áreas tradicionais de produção, que são consumidos pelas populações ao redor. Em todo o mundo, há experiências bem-sucedidas de agricultura em áreas intraurbanas ou periféricas, que variam entre 50 metros quadrados e 1 quilômetro quadrado. Em algumas áreas, o trabalho é familiar para garantir segurança alimentar e gerar uma pequena renda. Outras áreas se caracterizam pelo trabalho coletivo, podendo envolver organizações não governamentais, poder público, cooperativas ou, muitas vezes, grupos informais de pessoas que administram as iniciativas e os resultados comunitários. A agricultura urbana, obrigatoriamente, ela tem que estar baseada numa atividade menos impactante, né? Então, uma agricultura que utilize matéria orgânica, que utilize formas alternativas de controle que não sejam essas tradicionais, né? Que são as da agricultura tradicional. Você acha importante a agricultura urbana? Você diminui a distância entre onde está sendo produzido e onde está sendo consumido esse alimento. Então, diminuindo essa distância, você diminui o preço, né? E você aumenta a possibilidade de comprar diretamente esse produto de alguém que está produzindo ou de você mesmo produzir. Acho que ela é a solução para o momento que a gente está, de crise ambiental, crise econômica. A agricultura urbana, ela modificou a sua economia? Não modificou, não, ela multiplicou. Ela multiplicou. Você está ganhando dinheiro com a agricultura urbana? Estou ganhando dinheiro, bastante dinheiro. Aí eu estou me envolvendo nela, estou plantando, estou produzindo, estou colhendo, estou ganhando. E acho que é uma ótima forma de utilizar o espaço ocioso na cidade. Se você olhar de um helicóptero a quantidade de terraços que a gente tem pelas nossas cidades e imaginar o potencial desses terraços, até mesmo de mão de obra, de emprego para pessoas, é incrível. O Ministério da Agricultura vai no meu sítio, faz verificação, eles verem lá se realmente o produto da gente é orgânico. E eu, além de orgânico, eu sou agroecológica. Esses agricultores aqui, eles vivem, na verdade, o desafio, que é a agroecologia, que é, na verdade, um movimento de contraposição mesmo a esse tipo de produção, em que a produção é mais sustentável, porque não depende de insumos externos. A gente tem um projeto aqui dentro da universidade, o projeto Capim Limão, né, que é um projeto de extensão que trabalha justamente fazendo essa ponte da academia com os agricultores aqui da feira, né? Saber que é um alimento produzido de maneira justa, que agricultores que estão ali trabalhando estão sendo valorizados por isso, uma alimentação que está me fazendo bem, que é saudável, e entender que, com certeza, esse agricultor também se alimenta disso que ele produz. Então, eles discutem muito a questão de que, para que certificar o alimento orgânico? Teria que botar uma etiqueta no não orgânico com perigo. Ó, alface boa, de qualidade, fresquinha, ó, verdida, foi colhida ontem à tarde, entendeu? R$2. Basicamente, o produto agroecológico, ele tem a venda direta dos agricultores, então você não passa por terceiros, né? Que vão aumentar muito esse valor e vão pagar muito pouco ao agricultor que está produzindo lá na terra. Você só compra produtos orgânicos? Não, não tem como. Moro com 6 pessoas em casa e não tem como abastecer todo mundo só com alimentos orgânicos. Eu acho que é muito difícil a entrada de um produto agroecológico no mercado, tendo as burocracias necessárias para estar vendendo no mercado, que lucra, às vezes, até 700% do valor do produto, né? A economia, como a gente vê hoje, produção de capital, ela perde com o desenvolvimento da agricultura urbana. Entendeu? Mas eu acho que, mais uma vez, para o desenvolvimento sustentável, para a sociedade que a gente quer no futuro, ser uma sociedade melhor, né? Onde as pessoas levem uma vida mais saudável,
a gente não tem que pensar só no capital, a gente tem que pensar em qualidade de vida. Não é barato pela questão da dificuldade que os agricultores têm de fazer essa capilarização do comércio, no comércio. Comparativamente a toda uma cesta que eu vou fazer dos outros produtos, eu não vejo grande diferença. Então acho que o ideal mesmo são as feiras, são a venda direta relacionada com as regiões. E com a agricultura urbana, a gente possibilita que possam ter mais feiras dessas, vendendo produtos produzidos na própria cidade, né? A agricultura urbana tem por princípio fundamental a compostagem, reciclando restos de alimentos, especialmente cascas, o que é vantajoso para a cidade por ajudar no tratamento de resíduos urbanos. Assim, o que poderia causar problemas à saúde e ao meio ambiente é transformado em fortalecedor do solo, como adubo. Além de crônicas insuperáveis, Rubem Braga cultivava em sua legendária cobertura de Ipanema uma horta, muitas flores e um pomar onde cresciam goiabas, jabuticabas, amoras, pitangas e cajus. Não foi por menos que ele ganhou do amigo Paulo Mendes Campos o apelido de Fazendeiro do Ar, título de um poema de Drummond que caiu em Rubem como uma luva. O que nos anos 60 parecia exótico tornou-se um movimento que hoje ocupa os terraços dos prédios, os parapeitos das janelas, as áreas de serviço dos apartamentos e os quintais das casas de toda a gente interessada em cultivar uma maneira mais saudável e sustentável de se alimentar. Os novos fazendeiros do ar praticam a agricultura urbana, conceito que em todo o mundo vai, aos poucos, se estabelecendo pela iniciativa dos próprios cidadãos e o incentivo dos governos mais lúcidos e antenados. São muitas as razões para essa adesão crescente. Porque a agricultura urbana pode até começar como um hobby, mas sempre acaba por resultar em ganhos reais. Seja pela simples economia do que se deixa de gastar, plantando em casa ao menos uma parte daquilo que se consome, seja vendendo ou trocando com amigos e vizinhos aquilo que se produz numa escala que só depende de espaço e empenho. Já fiz várias mudas de tangerina cocã, de laranja e tal. Também já doei, já vendi. Porque para quem já embarcou nessa viagem, o maior de todos os ganhos é imaterial. Ele está em viver de fato uma filosofia de vida baseada em ideias como cooperação, sustentabilidade, produção limpa e ação coletiva. No Rio de Janeiro, um exemplo dessa filosofia é a do fazendeiro do ar, Manuel Belfort, que mantém um terraço orgânico em sua casa na Urca. Essas capuchinhas aqui que são flores comestíveis, você come a flor e a folha. Manuel planta morango, tangerina, tomate, pepino, feijão, muitos tipos de pimenta e diversos temperos. Nesse vaso aqui agora eu vou plantar pepino, nessa jardineira. Misturando muita pesquisa e experimentação com altas doses de criatividade, ele construiu seu próprio Jardim do Éden. Confeccionou os sombrites de bambu que protegem suas mudas das intempéries do tempo e construiu um secador solar, feito com caixas de leite Tetra Pak e uma tampa de geladeira que ele encontrou por aí. A agricultura urbana não é só você plantar, você pode também fazer coisas de reaproveitamento, arrumar soluções para o teu lixo, como eu te mostrei ali o composto. Isso aqui é um secador solar. Dali sai uma banana desidratada da melhor qualidade, além de pimentas e tomates secos. Manuel também faz seu próprio pão integral, com ingredientes do seu quintal suspenso. Mas sua preocupação ecológica vai mais longe. Junto com outros moradores do bairro, ele ajuda a reflorestar e preservar o Morro da Urca. Essa planta aqui é comestível. Você plantou lá no morro, é isso? Não, essa você trouxe de lá? Eu trouxe para cá e aí aqui agora eu reproduzo. Foi reflorestando outro morro do Rio de Janeiro, o Morro de São João, que os moradores do condomínio Morada do Sol, em Botafogo, acabaram criando a ONG Florescer. Inicialmente, o foco dos fundadores da ONG Florescer era recuperar o morro em torno do qual se erguem os espigões do condomínio, que vivia castigado por queimadas, especialmente no verão. Conseguiram.
O sucesso foi tanto que a ONG cresceu e permaneceu atuante, organizando passeios ecológicos nas trilhas abertas no morro, promovendo cursos de educação ambiental para crianças e criando um espaço permanente para a agroecologia. Hoje, os amigos Fábio Bacalhau e Felipe Mendes tocam a ONG, mantendo ali uma horta diversificada, muito bem cuidada, onde são cultivados vários gêneros, mas que infelizmente é pouco frequentada. Triste é constatar que tanto empenho e dedicação não conseguem inspirar a maioria dos moradores do condomínio, que pouco usufruem do pequeno paraíso que dispõe. Duas pessoas que venham aqui e que curtam muito já é bacana, porque vem aqui e depois manda semente pra gente, como acontece, e acompanha o crescimento. Então, isso é muito bacana também. É difícil mesmo sensibilizar as pessoas, mas é imperativo seguir tentando. A tecnologia, ela é importante para uma agricultura urbana? Uma tecnologia alternativa, uma tecnologia inteligente, né? Não uma tecnologia visando um aumento de produtividade a todo custo, ao custo ambiental, ao custo social, mas uma tecnologia que seja uma tecnologia livre, que todos possam usar. Porque sustentável vai no sentido de você conseguir fazer com que o meio ambiente seja respeitável, as relações sociais estejam sendo respeitadas, cultura esteja sendo respeitada e o econômico esteja sendo respeitado. Não pode ser sustentável só para o dono do mercado. Pensar a questão da sustentabilidade e a gente pensar que exigindo um pouquinho, a gente tem condição de avivar, né, essa necessidade da gente mudar o curso da questão da produção de alimentos, é necessário, né? É exatamente contribuir para isso. Acho que a tecnologia faz com que tenha esse potencial para a produção de alimentos, né? Agora, por um outro lado, a gente tem que ver o quanto que esse alimento é seguro, o quanto que ele está livre de agrotóxico, o quanto que ele está fornecendo o seu potencial, né, de nutrientes importantes para o desenvolvimento do corpo, para a manutenção de um corpo saudável. Então, acho que isso é uma questão muito mais importante que deve estar sendo pensado do que efetivamente assim, se vai ter quantidade suficiente de alimentos. Quantidade suficiente eu acho que é possível, mas o importante é pensar o quanto que esse alimento vai chegar igual para todo mundo e se esse alimento vai chegar seguro, né, nesse sentido de ser um alimento saudável e estar ali no seu potencial.